Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, edição de segunda-feira de carnaval. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem algumas coisas aqui para a gente falar. A gente vai falar sobre Juan Esforza, que foi destaque ontem, né, na partida contra o Brasil pelo pré-olímpico. O Brasil ficou de fora das Olimpíadas de 2024, enfim, Brasil mal demais no pré-olímpico, mas ontem o destaque foi o Juan Esforza, um dos melhores, se não o melhor jogador da partida na ocasião. A gente vai falar aqui sobre isso. Juan Esforza que está fechado com o Vasco e é aguardado nessa semana, né, aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar também sobre um outro volante que está na mira do Vasco aí, que joga no Internacional. Falaremos também sobre o atacante Pedro Henrique, né, que é jogador do Internacional também, está em negociações com o Vasco. Ontem o Kudê, que é técnico do Internacional, falou, né, sobre isso, dizendo que o jogador realmente pode deixar o Inter. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, e eu vou começar falando aqui da KTO, que é a parceira do canal Machão da Gama, e se você utilizar o cupom MDG20, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Você pode dar os seus palpites lá nos jogos do Vasco, nos jogos do Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, enfim, todas as competições você encontra na KTO. Basta acessar o site e utilizar o cupom MDG20KTO, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, ontem com toda certeza Juan Esforza foi o grande destaque do noticiário vascaíno. O volante que já está fechado com o Vasco jogou a última partida, né, do pré-olímpico ali sul-americano, onde a Argentina venceu o Brasil por 1-0 e garantiu a classificação para as Olimpíadas de Paris. O Brasil ficou de fora, né? O Brasil jogava pelo empate, mas perdeu o jogo e está fora. Aproveitar aqui para falar do péssimo trabalho, né, do ex-treinador do Vasco, Ramon Menezes, à frente da seleção brasileira de base, né? Todos os torneios que disputou sob o comando do Ramon, a seleção brasileira acabou sendo eliminada aí de forma vexatória. E o Brasil, enfim, com vários talentos, né? John Kennedy, Gabriel Peck, Endrick principalmente, e o Ramon Menezes não conseguiu tirar nada, né, dessa seleção. E o Brasil, atual bicampeão olímpico, está fora das Olimpíadas de Paris. Uma vergonha, né? Uma vergonha, não tem outra palavra aqui para a gente usar que não seja vergonha. Mas, enfim, voltando ao lado bom, né, do jogo de ontem. Com toda certeza, o lado bom foi a atuação do Juan Esforza, destaque da partida. Inclusive, colocou o Endrick no bolso, tá? O Esforza colocou o Endrick no bolso. Foram 6 disputas, né, entre o Endrick e o Juan Esforza, e o Esforza ganhou as 6 disputas de bola que teve com o Endrick. Além disso, o Endrick tentou driblar o Esforza por 4 vezes, e o novo reforço do Vasco da Gama roubou a bola do Endrick nas 4 vezes. Então, assim, 100% de aproveitamento no duelo entre Esforza e Endrick. Durante a partida, o Esforza deu 58 passes precisos, deu 5 lançamentos completos e teve 7 roubadas de bola. Uma partida realmente de almanaque que chamou muita atenção, repercutiu muito na imprensa argentina a atuação do Esforza e, claro, repercutiu muito aqui no Brasil também entre os torcedores do Vasco. Afinal de contas, o novo reforço do Vasco foi o grande destaque, né, do jogo de ontem na vitória da Argentina sobre o Brasil por 1-0. Bom, e você deve estar se perguntando, né, quando que o Esforza chega ao Brasil, quando ele se apresenta ao Vasco? E é sobre isso que a gente vai falar agora. Ele chega ao Brasil ainda essa semana, a tendência é que seja depois do Carnaval, né? O pré-olímpico terminou ontem, o jogador pegou um voo fretado, né, para Buenos Aires, provavelmente deve descansar aí 1 ou 2 dias e depois pega o voo para o Brasil, onde é aguardado no Rio de Janeiro para se apresentar ao Vasco da Gama. Então, Juan Esforza, que foi destaque ontem, chega essa semana ao Brasil para se apresentar ao Vasco, enfim, já começar aí a sua carreira no Vasco da Gama. A gente deseja boa sorte, né? Muita sorte. Vamos precisar muito do Esforza e a partida de ontem deu assim, aumentou muito, né, as expectativas em cima desse jogador. Bom, falando ainda sobre volante, o Vasco vai ter que contratar, né, mais volantes.
porque perdeu o Jair, perdeu o Paulinho ali por conta de lesão. E um outro nome que surgiu aí como possibilidade no Vasco é do volante Gabriel, do Internacional. A informação é que o Botafogo recentemente realizou uma sondagem por Gabriel e o volante que está sem espaço lá no Internacional, ele até jogou alguns minutos nesse último jogo do Inter, mas está sem espaço lá no Internacional, está recebendo aí algumas sondagens, né? O Botafogo fez uma sondagem e Cruzeiro e Vasco também sondaram o jogador. Então Botafogo, Cruzeiro e Vasco da Gama sondaram aí o volante Gabriel, ele que foi revelado, né, pelo Botafogo, mas também passou pelo Corinthians. No Corinthians e Palmeiras, né, foi onde ele teve ali maior destaque, foi para o Internacional, fez boas temporadas também lá no Inter, mas depois de uma lesão acabou perdendo espaço e nesse momento ele é reserva lá no Internacional. Bom, além do volante Gabriel, o Vasco também tem interesse no atacante Pedro Henrique. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes, né? Atacante de 33 anos, que está aí no radar do Vasco. O Vasco negocia essa contratação. Inclusive, a informação que a gente tem é que entre Vasco e Pedro Henrique a coisa caminhou muito bem, praticamente tudo acertado. Falta realmente o aval do Internacional. Falta o Vasco conseguir a liberação com o Internacional. O Vasco chegou a fazer algumas ofertas ao Inter, mas ainda não chegou ao termo que o Inter deseja, né, para poder liberar o jogador, e as negociações continuam. Inclusive ontem, após o jogo do Internacional pelo Campeonato Gaúcho, o técnico Kudê indicou que o Gabriel e o Pedro Henrique, os dois jogadores que a gente falou aqui nesse vídeo, que eles podem deixar em breve o Internacional. Abre aspas aqui para o Kudê, que disse o seguinte: cada um decide o seu caminho. Fecha aspas aqui para o Kudê. O atacante Pedro Henrique interessa ao Vasco, né? E o volante perdeu espaço e foi ganhar os primeiros minutos na temporada ontem na vitória contra o São José. Então a gente vai acompanhar de perto aqui nessa situação do Pedro Henrique e também do Gabriel. A situação do Pedro Henrique está mais avançada, né, diria eu. O Vasco tem que chegar num acordo com o Internacional, mas sinceramente não acho que seja difícil acontecer esse acordo. A do Gabriel, por enquanto, apenas uma sondagem, né? Mas se tiver aí atualizações, a gente traz aqui no canal, beleza? Vou ficando por aqui. Antes de ir embora, peço o seu like, que é muito importante. Eu sei que carnaval, muita gente não está acompanhando, noticiário de Vasco, notícia de Vasco, etc e tal. Até porque, sendo bem sincero, tem pouca coisa para falar, né, nesses dias de carnaval. Tá tudo muito parado. Os jogadores do Vasco, inclusive, estão na Sapucaí. Ontem teve foto do Rossi com o Paê na Sapucaí, o Verrete na Sapucaí. Enfim, a galera tá aí curtindo, né, o carnaval também. Mas na quarta-feira tem o Vasco e Fluminense e aí, dali em diante, a coisa já esquenta de novo. Então, peço seu like, que vai ajudar muito aqui no engajamento do vídeo. Comente aí, é importante também o seu comentário. E principalmente, pega o link desse vídeo, envia aí nos seus grupos do WhatsApp e fala pra galera que tem vídeo novo aqui no canal Machão da Gama, beleza? Tamo junto então, meus amigos. Um grande abraço, saudações, até a próxima.